Olá, Oi, Carol, tudo bem? tudo bem? E com você? Tá me ouvindo bem? Tudo certinho, eu tô te escutando. O pessoal aí tá nos escutando bem também? Os colegas, tudo certo? Carol, antes de você se apresentar, então, primeiro eu quero agradecer em você ter aceito o convite para estar aqui comigo hoje, né, compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos aí com os colegas. Então, muito obrigada mesmo. E eu quero falar um pouquinho também sobre o motivo, né, desse movimento. E a gente tem visto não só nós aí, mas também muitos outros colegas fazendo o mesmo e compartilhando conhecimento. E eu digo que há um tempo atrás aí eu passei por muitas dificuldades, muitos problemas na corretora e a gente não tinha esse acesso, né? Então é muito valioso poder ter alguém compartilhando algo que você está vivendo e podendo te ajudar também de alguma forma. Então, espero que os colegas possam aproveitar isso, não só esse momento nosso, né, Carol, mas de vários outros colegas aí que estão aproveitando para compartilhar, para agregar. Então, eu só quero deixar esse recadinho antes da gente iniciar, que é para os colegas realmente aproveitarem esses momentos valiosos de compartilhamento aí de conhecimento. Te agradecer mais uma vez e pedir para você se apresentar, contar um pouquinho aí o que que você faz, há quanto tempo você atua. Carol, por favor, Exatamente. se apresenta então aí para o pessoal, já que graças a Deus voltou aí a tua conexão. Graças a Deus voltou. Pois é, né? Que ironia. A gente falando de seguro cyber hoje, eu aqui com problema na conexão, né? Vamos lá, gente. Perdão aí pelo atraso, acontece. Eu sou a Carol, eu sou especialista em linhas financeiras, então seguro D&O, seguro I&O, seguro garantia, seguro cyber, né, também, que é o tema aqui da nossa conversa. Então, eu tenho um projeto que eu, na verdade, sou uma consultoria para corretores de seguro. Então, eu auxilio, né, justamente concursos de especialização nesses ramos e consultoria focada em colocação desse tipo de negócio. E aí, queria te agradecer pelo convite, de verdade, acho que como você comentou no começo, eu estava te escutando, então acho que é um momento legal realmente para a gente justamente dividir conhecimento, né? Enfim, trocar essa figurinha aí e tentar auxiliar os nossos amigos corretores justamente nesse momento de crise, né? Que realmente é uma crise aí, é um momento bem crítico, econômico, político, enfim, de saúde, né? Que a gente está vivendo. Então, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui. Imagina. E Carol, conta pra gente há quanto tempo que você atua aí no mercado? Você é do Rio, né? Vamos lá, eu sou do Rio, eu estou no mercado já há 13 anos, mercado segurador, sempre trabalhei com linhas financeiras, então já gerenciei também áreas técnicas e comerciais, né, desse tipo de produto, sempre aqui no Rio, já tive propostas para ir para São Paulo, a gente sabe que o nosso mercado é muito lá, né, mas enfim, sou carioca da gema, enquanto eu puder eu vou ficar por aqui. E aí, o seguro cyber, na verdade, ele é um seguro relativamente novo, né? Ele tem aí uns 7, 8 anos no mercado. É isso que eu ia te perguntar, Carol, porque primeiro eu vou mandar um beijo aqui pro Everton e para a Cláudia que mandaram um beijo pra gente. Beijo, obrigada por estarem aqui conosco. E é isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a gente pensa que é básico, né? Ah, o seguro cyber, todo mundo sabe o que que é, então não precisa explicar. E aí a gente estava conversando um pouco isso mais cedo, né, Carol? Então dá uma pinceladinha aí para os nossos colegas, porque embora seja um seguro que não é tão recente assim, é agora, nesse momento aí de pandemia, nesse momento difícil que a gente está passando, que ele está começando a ficar mais reconhecido, na verdade, né? Então, conta pra gente o que que é o seguro cyber.
Perfeito, vamos lá. Começando do começo, né? O seguro cyber, ele é uma proteção para as empresas contra o vazamento de dados, tá? E aí eu estou falando desde o momento inicial, ou seja, de uma perícia, né, dos custos para eventualmente repor esses dados, mas também até se a empresa vier a sofrer um processo judicial, então cobriria os custos de defesa, as eventuais indenizações e etc. Então, assim, como você comentou, ele já é um seguro que existe no Brasil há uns 7, 8 anos, mas, sinceramente, apenas multinacionais ou grandes empresas que contratavam esse seguro lá no início, né? Mas uma curiosidade, assim, é que quando eu comecei a prospectar isso já há muitos anos atrás, nas reuniões e etc., é mais comum do que a gente imagina. Assim, desde pequenas empresas, e aí eu digo escritório de advocacia, de contabilidade, etc., até grandes empresas, lógico, né? Quando tinha alguém da área de TI, por exemplo, participando, e a gente comentava sobre ataques e etc., na minha percepção era algo mais sofisticado, né? Ah, não, isso aqui aconteceu na semana passada. Então, assim, é um negócio que realmente já acontecia muito no ano passado, quer dizer, no passado, né? Aí há uns 8 anos atrás, e no ano passado, em 2019, ele ganhou aí mais força por conta de novas leis e etc. que vão entrar em vigor, né? Como é o caso aí da LGPD e etc. E aí, curioso, né? Mas nesse momento de pandemia, os ataques cibernéticos dispararam aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil já era um dos principais países aí, focos, tá? De atividades criminosas, né? Porque um ataque de hacker nada mais é do que isso. E com essa pandemia, com essa questão do home office, com essa questão de e-mails maliciosos, né? Então, notícias. Imagina se você lê, 10 mil pessoas faleceram ontem no Brasil. Aí você clica para ler, enfim. Isso é o que a gente chama de phishing, né? Isso aumentou muito com notícias de pandemia. Então, realmente é um momento muito delicado e interessante para nós, corretores, começarmos a educar os nossos clientes sobre tanto o risco, né, que existe, que, de novo, ele já é latente, todo mundo já sabe que existe essa questão da responsabilidade dos dados, mas daqui a pouco isso vai virar lei, ainda não se sabe se realmente em agosto desse ano, que era a previsão antiga, né? Ou se vão realmente conseguir prorrogar para o ano que vem, porque seria, de certa maneira, mais uma coisa para as empresas se adaptarem, né? No meio dessa loucura. Então, até contextualizando... O Bruno está comentando aqui, né, que é extremamente importante em tempos de home office. Mas não só. Hoje a gente conversando, né, Carol, eu comentei que um amigo aqui, advogado, o escritório dele há pouco tempo foi invadido o sistema operacional e pediram um resgate no valor de 60 mil reais. Então, assim, não é que está acontecendo agora e que realmente seja mais importante agora. Sempre foi, a gente só não tinha esse olhar porque talvez a gente estava muito mais voltado aí para as nossas rotinas e aquela correria do dia a dia, e agora a gente está vendo essa necessidade mesmo. E pelo que você falou, não é uma necessidade só de grandes empresas, né? Muito pelo contrário, assim, antigamente realmente só as grandes empresas contratavam, até porque a gente tinha poucas seguradoras atuando no Brasil e o nível de sofisticação dos sistemas, etc., que você tinha que ter até para conseguir uma pólice era de certa maneira alto. Mas hoje em dia essa realidade já mudou, a gente já tem mais de uma seguradora boa no mercado e que atende sim esse pequeno e médio empresário, digamos, que sinceramente é quem está mais no risco, porque essas grandes empresas têm bastante orçamento para investir, enfim, né, nas melhores tecnologias de proteção e etc. E o pequeno e médio fica ali um pouco mais visado. E justamente assim, um preconceito que eu gosto de tirar, mas por que alguém visaria, né, a minha empresa ou a empresa do meu cliente, enfim, porque sai muito na mídia questões de ataques a governos, a grandes empresas, etc. Mas assim, eles não escolhem necessariamente, eles fazem aquele bolo de e-mail que sai com notícias maliciosas para todo mundo, todos os seus funcionários, né, os funcionários dos seus clientes
recebem essa notícia e quem clicar é uma porta de entrada para esses ataques. Então, assim, esse tipo de ataque ele é feito em massa, né? Ele não é feito necessariamente alguém escolheu a empresa do seu cliente, ou a sua corretora, que isso também é um caso interessante. Tem um caso, um sinistro recente, de uma corretora de seguros aqui do Rio, que sofreu um ataque, enfim, teve aí uma parte significativa da sua base de dados roubada, perdeu renovações e etc. Não chegou a sofrer processo judicial, mas, de novo, o seguro cobriu os custos de perícia, né, para identificação, para recuperar os dados na medida do possível. E interessante também que, como você comentou, nesse caso da corretora do Rio, também solicitaram resgate. Então, eu, de novo, quando comecei a trabalhar com isso, não tinha noção que isso era tão comum. Então, assim, eles realmente entraram, apagaram os dados, bloquearam. Se você não me depositar, se eu não me engano, eram 20, 30 mil reais em Bitcoin, que ainda tem essa questão, né? E aí, enfim, o rapaz não conseguiu, não tinha isso e tal, ou achou que ia conseguir resolver de outra forma, né? E, enfim, não conseguiu. Então, isso realmente é muito mais comum do que a gente imagina. E não vamos muito longe. Muitos de nós aqui estamos utilizando o Zoom como um canal para conversar com a equipe, para fazer reuniões e tudo mais. E o Zoom também sofreu um ataque aí essa semana, ou na semana passada, né, Carol? Então, assim, é um perigo eminente, a gente está à mercê. Então, eu entendo aí que essa é a importância do seguro cyber também nesse sentido. Perfeito. Como você falou, assim, ele sempre foi importante, mas nesse momento, como tem muita notícia, muito mais empresas sendo atacada e tal, ele ganha realmente uma visibilidade interessante e uma porta aberta para você conversar sobre esse tema, que é no mínimo interessante. Eu sou suspeita para falar, é lógico, mas eu acho interessante, eu acho que é um risco novo, né, assim, e que é justamente o nosso papel. Me conta uma coisa, depois da pandemia, o que mudou em relação ao seguro cyber? Assim, qual que é a tua percepção? Vamos lá, a procura aumentou muito, em números de fechamento de apólices ainda não, mas sinceramente as seguradoras, e já tem estudos, né, saiu até no Valor Econômico, a previsão é de que no segundo semestre aumente demais esse número de contratação, e aí isso se dá não apenas por conta da pandemia, essa questão da pandemia acaba sendo muito mais uma oportunidade, né, da gente informar os nossos clientes, etc., deles realmente se ligarem, digamos, né, do risco, mas porque cada vez mais vão entrar leis aí em vigor, como é o caso da LGPD, né, que entraria em vigor agora em agosto. E é uma lei que basicamente diz o seguinte: qualquer empresa que faz a captação de dados em território nacional está sujeita a ela, tá? E vai ser uma lei super séria, vai se criar uma empresa, né, uma autoridade para regular esse mercado. São multas pesadas para quem não cumprir com as regras aí de proteção de dados, etc. Então, o mercado antes pandemia e antes LGPD, digamos, não era tão conhecido, já se via muito workshop no mercado sobre, era assim, digamos, um tema interessante, mas não dava muito negócio, sendo muito sincera. E aí, a partir do ano passado, por conta dessa lei, esse ano, muito motivada por conta do número de ataques que tem aumentado e etc., a previsão é de que realmente o número de contratações vai aumentar demais. Então, essa é a perspectiva. Uma oportunidade, na verdade, né? E falando um pouquinho aí também sobre o seguro de vida, gente. Olha só, eu vou ter que compartilhar isso com vocês. Mais cedo eu liguei para a Carol para a gente trocar uma ideia, né? Conversar um pouquinho aí sobre o que nós iríamos passar, compartilhar com vocês hoje, algumas dicas e tudo mais. E a Carol me fez uma pergunta que me surpreendeu bastante. Ela me disse assim: Antônia, e como é que tá o seguro de vida? Porque eu não comercializo, eu não tenho muita noção aí do seguro de vida, né? E eu disse: olha, na realidade ele não é muito comercializado. E aí ela levou um susto. E ela me disse: como assim, Antônia? Não é? Porque no meu entendimento como leiga, né, Carol? Eu era básico. Pois é. E aí, o
que eu falei para ela vai ser o que eu vou falar aqui para vocês também. E eu até fico triste de ter que compartilhar isso, mas eu disse assim, Carol, é um seguro maravilhoso, é um dos seguros mais nobres aí que a gente pode oferecer enquanto corretor de seguros para realmente proteger os nossos clientes, mas infelizmente os corretores não oferecem porque tem que ter um trabalho que demanda um pouco mais de dedicação. Mas que se você se dedicar, ele é aquele montinho montão, né? Ao final de um ano, ao final de um período X que você determinar, você vai ter uma renda, muitas vezes, aí para o resto da vida. Mas exige dedicação. E aí eu disse para ela, daí ela disse, mas como que os corretores não vendem? E eu disse, gente, eu também não sei. Porque quando o corretor foca no seguro alto, por exemplo, meus colegas, vocês estão aí me escutando. Então, escutem o que eu vou falar como uma forma de conscientização também. Quando você foca no seguro alto e só no seguro alto, você disponibiliza aí um funcionário para cotar, muitas vezes um funcionário, um colaborador para vender, outro para emitir, outro para atender sinistro, outro na renovação. Então, veja o quanto você está se desgastando nesse processo, achando que você está no lucro ainda, vendendo seguro de automóvel e outros seguros aí que o retorno é mais imediato, né? Digamos assim. Enquanto o seguro de vida, claro, você vai alto, né? mas o retorno vai ser muito maior. E eu até brinquei e falei para ela, eu tô tranquila, porque eu sei que muitos colegas agora estão nessa incerteza, nessa insegurança do que vai acontecer, sem poder ir para suas corretoras, mas ao mesmo tempo também não tem uma renda que possibilite ficar em casa, né, esperando todo esse momento passar. E às vezes acaba até colocando os pés pelas mãos, né? Ah, eu vou oferecer, eu preciso vender. E aí acaba se queimando com o cliente, queimando a imagem da sua empresa por conta desse ímpeto aí e por uma falta de programação financeira, por não ter pensado antes em uma carteira, em fazer uma renda que vai garantir a sua tranquilidade. Então, o corretor fala sempre em proteção financeira, né? Só que quando você vende, você tem que comprar a ideia. Para você vender para o cliente que ele precisa se proteger financeiramente, você também, meu colega, precisa estar protegido financeiramente. Então, assim, mais ou menos foi esse o apurado que eu dei para a Carol quando eu falei o que era seguro de vida, como que a gente como que a gente está acompanhando o mercado nesse sentido, né? Então, falar um pouquinho de como que era antes. Então, é isso. Seguro de vida pouco comercializado, né? Então, a gente vê aí que os colegas ainda não compraram a ideia e muito por conta do imediatismo, porque querem aquele valor para o mês e não pensam no longo prazo. E o que mudou? Mudou foi o seguinte, agora o corretor, como eu falei antes, está em casa, está vendo que o dinheiro não está caindo na conta, que algumas renovações estão sendo perdidas. E aí ele começa a pensar, poxa, por que eu não fiz uma carteira antes? Só que agora o colega se arrepende de não ter começado uma carteira de seguro de vida há 5, 10 anos atrás, né? Como eu fiz, né? Só que tem uma coisa, daqui a pouco, se você não começar nesse momento, daqui 5, 10 anos para frente, você vai estar pensando a mesma coisa. Então é a hora de começar, né? De agir. Outra questão é o que mudou na cabeça dos clientes. Então, o corretor ele sempre pensou o seguinte, o cliente não acha importante seguro de vida. E na minha concepção, eu penso que o cliente acha sim, super importante. Só que ele precisa conhecer o produto, ele precisa saber quais que são os benefícios. E esse é o nosso papel. Se nós, enquanto profissionais, enquanto vendedores, consultores, não fizermos isso, ele também não vai conhecer, né? Então, o que mudou, que eu penso que teve uma grande mudança, foi essa conscientização por parte das pessoas, dos clientes, de um modo geral, de enxergar o produto, né, como realmente algo importante. Porque agora a gente está vivendo muita incerteza, né, muito medo,
as pessoas estão refletindo e elas estão refletindo principalmente o quê? A vida, né? Poxa, e se eu perder a minha vida? E se eu pego um vírus desse aí, se eu deixo a minha família, como que a minha família iria ficar? Então, os clientes começam a perceber que eles não são imortais, começam a perceber que eles não são super-heróis. E aí, um sinal é ligado, né, de que o seguro de vida é importante. Então, depois de tudo isso que aconteceu, eu tenho certeza que os clientes estão muito mais conscientes e que os próprios colegas também já estão sentindo a necessidade de oferecer, de trabalhar esse produto pelos dois lados, né? O primeiro, que é o lado financeiro, de fazer uma carteira e de ter uma tranquilidade aí para o futuro, e o outro de cumprir o seu papel social, de realmente ajudar e proteger as pessoas. Só que assim, meu colega, uma grande dica, tá? Não adianta só entender que o seguro de vida é importante, que você precisa fazer uma carteira, que o cliente já está entendendo que é importante, mas você ficar aí parado esperando as coisas caírem do céu. Porque isso não vai acontecer, tá? Quando tudo isso passar, e vai passar, eu tenho certeza, eu tenho muita fé em Deus que vai passar, vão ter muitos frutos para serem colhidos. Então imaginem aí uma árvore gigante, cheia de frutos. Só que vai ter fruto no chão, que você vai conseguir se abaixar e pegar. Vai ter fruto ali ao teu alcance, no teu campo de visão. E vai ter fruto lá em cima da árvore. E você só vai conseguir pegar esse fruto, que é esse cliente que ainda não entendeu a importância, ou que até acha que é importante, mas que precisa daquele empurrãozinho, se você se capacitar. Então aproveite esse momento, porque o colega diz assim para mim: ah, mas eu não sei vender, Antônia, eu não consigo. Ao primeiro não que o cliente diz, eu já fico tremendo. E eu não consigo contornar a objeção. E eu sempre brinco, né? É que nem fazer academia. Quando você vai lá na academia, você não cria músculo. De um dia, esse músculo que vocês estão vendo aqui, falso músculo, que eu não vou na academia há meses já. Mas, gente, você não cria de um dia para o outro. Você precisa ir, você precisa treinar. E vai chegar um momento que o músculo não vai crescer mais. E a mesma coisa com as nossas estratégias de vendas em relação a seguro de vida ou qualquer outro produto, cyber que seja, né? Chega uma hora que a nossa estratégia ela já não funciona. E aí o que a gente tem que fazer? Continuar se capacitando, continuar aprendendo, testando outras coisas, outras ferramentas, outros mercados, para que o músculo continue crescendo, para que a gente continue vendendo. Então, assim, a grande dica é: aproveita esse momento que você está em casa, que você tem pessoas da sua equipe que talvez não estejam exercendo aí 100% das suas atividades, para criar ações, para pensar em algumas ações, para fortalecer essa capacidade que você tem e só não sabe ainda de vender seguro de vida. E eu fico falando e eu não paro, porque eu sou completamente apaixonada. Mas, Carol, deixa eu continuar um pouquinho aí com você sobre o cyber. Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho mais sobre essa lei aí de proteção de dados. Eu vi que foi muito comentado, foi muito falado, e aí depois parou muito também por causa da pandemia, né? O que você nos conta sobre essa lei? Perfeito, vamos lá. Primeiro que eu acho que realmente esses dois seguros têm isso em comum, que todo mundo acha que não vai acontecer comigo. E aí essa situação traz à luz, né, pra gente que, olha, pode acontecer sim. A gente encara essa questão, né, lógico, do seguro de vida muito latente. Até curioso que eu ouvi falar, depois vou te perguntar sobre isso, que algumas seguradoras incluíram, né, essa cobertura agora, depois você me conta um pouco sobre isso. Mas no seguro cyber, a mesma coisa. Ah, isso aqui não vai acontecer comigo. E não, muito pelo contrário. Todo santo dia sai no jornal notícias, né, específicas sobre novos ataques e etc. Como o Brasil tem sido um dos principais países mais atacados e etc. Então, mais uma oportunidade para o cliente entender, enfim, a importância na prática do seguro, né? Porque aí a gente começa a plantar as tais das sementinhas que, como você disse, só plantando a semente que a gente consegue
colher bons frutos, né? E aí agora falando sobre a lei especificamente, o que é essa lei? Já existia um pouquinho de lei e regulamentações, digamos, no mercado, como era o caso, por exemplo, da lei da Carolina Dickmann, né, que era muito mais uma questão de fotos íntimas, esse tipo de questão. Mas muito vinha se falando sobre a responsabilidade das empresas propriamente dita, né? Essa já é uma lei muito famosa e em vigor há anos no exterior. E o que a gente fez aqui no Brasil foi dar uma abrasileirada, digamos, nessas leis internacionais para se tornar aplicável aqui ao Brasil. Então, é uma lei super séria, que, como eu comentei, inclusive ia criar, né, vai criar uma autoridade específica que vai regulamentar esse mercado. Então, por experiência, sempre que tem um órgão regulador, o nível de reclamações, né, aumenta muito, porque cria aí, né, mais um terceiro interessado, digamos, né, nas boas práticas e etc. Então, essa lei ela vai criar essa nova autoridade. Qualquer empresa de qualquer tamanho, pública, privada, pequenas, médias, grandes, terão que se submeter a essa lei, tá? Então, de novo, nós, inclusive, né, corretores de seguro, tá? E quem descumprir poderá, inclusive, tomar multas aí que podem chegar a mais ou menos 2% do faturamento, mas com um teto de 50 milhões de reais. Então, isso nada mais né? Isso nada mais né, Carol? Só para a gente elucidar bem o pessoal, do que a obrigação de nós, empresários, né, corretores e os empresários, de um modo geral, protegerem os dados dos clientes que estão à nossa base, né? Porque justamente com esses ataques e tudo que está acontecendo, porque senão o que acontece? Muitas vezes tem esses ataques, o cliente nem fica sabendo e o dado dele, de alguma forma, o cartão de crédito, ou o endereço, ou dados pessoais, eles são roubados, enfim, né, sequestrados, não sei como que é o termo, e aí justamente para isso que vem essa lei, né, para proteger o cliente, na verdade, é isso? Exatamente. E assim, muito bom esse ponto, porque, inclusive, com essa lei vai se tornar obrigatória a notificação quando houver vazamento de dados. Então, como você comentou, atualmente as empresas no exterior já são obrigadas porque a lei já está em vigor, né? Mas aqui no Brasil, as empresas não eram obrigadas ainda a notificar os clientes se eles tivessem os dados vazados. Então, a gente comentou aqui do caso do Zoom, né? Eu também usava o Zoom. Eu não recebi e-mail nenhum ainda do Zoom aqui no Brasil, dizendo que possivelmente meus dados foram vazados. Então, quando a lei entrar em vigor, na prática, o que eles teriam que fazer é me mandar um e-mail informando que talvez os meus dados tenham sido vazados, e isso, logicamente, aumenta o risco. Quando foi vazado, o meu ânimo, né, para eventualmente até processar a empresa ou buscar os meus direitos é muito maior. Isso pode virar uma ação coletiva, isso pode virar, de novo, uma ação do órgão regulador e por aí vai, tá? Então, realmente é um ponto super importante e que a lei também vai tornar obrigatório. Mas, fazendo o link da lei com a pandemia, essa lei foi, sinceramente, o que motivou principalmente assim, o crescimento do seguro cyber no último ano, e ela entraria em vigor agora, dia 14 de agosto de 2020. Mas, com toda essa crise, né, política e econômica, sinceramente, as empresas teriam que se adaptar a uma nova realidade, investir, de certa maneira, né, em sistemas, enfim, quem não estivesse aí no rigor, né, exatamente de acordo com como manda a lei. Então, parece que foi aprovado, já foi aprovado pelo Senado, mas está na Câmara, mas deve passar, sinceramente, para janeiro do ano que vem. Mas assim, piscou, passou também, né? Janeiro é daqui a 6 meses, praticamente, e como a gente estava comentando, tem que plantar a semente para colher na frente. Não tem outro caminho nesses seguros, enfim, mais complexos, ou que o cliente ainda não está muito familiarizado. Não tem, enfim, corte de caminho realmente. Tem que ser através da educação, não apenas do cliente, como também do corretor, para poder explicar direitinho, enfim, para o cliente e saber aí operar nesse ramo, né? Bacana. E escutem o que eu vou dizer para vocês, tá? Esse seguro ainda vai ser obrigatório. Então, o quanto antes
vocês, meus colegas aí, puderem ir já também conhecendo mais sobre o produto. A Carol tem um curso, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque é uma grande oportunidade e vai ser que nem o seguro de vida. Quem vai navegar no Oceano Azul aí vão ser os primeiros que se atentarem para a importância do produto e a rentabilidade dele também. Então, fiquem atentos a isso. E você tinha perguntado antes, né, Carol, sobre a questão das seguradoras. Realmente, muitas seguradoras, praticamente todas já, elas abriram essa exceção à regra, visto que pandemia não é risco coberto, né? É risco excluído da maioria das apólices, e esse movimento foi muito bacana. Inclusive, é isso que eu tenho dito para os corretores, para usar isso como argumento de venda. Porque muitas vezes o cliente diz assim, tá, Antônia, mas e essa companhia aí, X, Y, Z, aí, que eu nunca ouvi falar? E aí é nessa hora que você vai poder dizer, pois é, meu cliente, meu amigo, essa companhia é justamente uma das que, mesmo sendo risco excluído, pandemia da apólice de seguro de vida, ela pagou, né? Ela abriu para indenizar os seus clientes nesse momento tão difícil. Então é bom a gente ter esse olhar aí para o nosso parceiro e para todos os movimentos. Inclusive, vou falar uma coisa aqui que está me incomodando bastante. Vou aproveitar. Eu posso. Carol, isso, colegas. Aliás, pessoal, dá coraçãozinho aí do ladinho pra gente, porque quando você aperta no coraçãozinho, mais pessoas ficam sabendo aí da nossa live. O Instagram avisa as pessoas de que está acontecendo esse momento aí de compartilhamento, de conhecimento. Então, clica aí no coraçãozinho, ajuda a gente. Mas o que está me incomodando, sabe o que é? É que os colegas às vezes não entendem que a seguradora, mas ainda não se mobilizou, ainda não, enfim, não abriu aí para cobertura da pandemia. Que algumas demoraram, outras saíram na frente. Também é muito marketing, tá, pessoal? No momento que você abre um pagamento de uma indenização de um risco excluído, isso é visto com muito bons olhos, assim como a gente está vendo também. Só que a gente precisa pensar que as seguradoras, elas são os nossos parceiros. Eu sempre digo, é que nem um relacionamento, né? Então, se o teu parceiro está bem, você está bem também. Então, a gente precisa ter esse olhar aí para a seguradora como os nossos parceiros, né? E ser solidários a ela. Porque quando a seguradora ela demora para liberar uma situação dessas, é justamente porque ela está ponderando. É risco excluído. Quantas pessoas será que utilizariam? Será que a gente vai ter capital? Será que existe dentro do fundo garantidor lá? Será que a gente vai conseguir manter a vitalidade da seguradora nos próximos anos? Então, isso tem que ser observado. Às vezes a gente cobra do nosso parceiro, né? A gente cobra do nosso marido, do nosso namorado, da nossa mulher, mas a gente não enxerga as coisas no futuro como que elas vão ser. Então, a seguradora é o nosso relacionamento, é a nossa parceria. Se o nosso parceiro está bem, a gente está bem também. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Se eles não liberaram antes, se eles não se manifestaram aí na mídia antes sobre o pagamento, é porque eles estavam pensando na saúde da empresa, na vitalidade da empresa e também nós corretores. Então, a gente tem esse olhar aí mais sensível a eles também. Não sei se no caso do cyber teve alguma interferência nesse sentido das seguradoras também, Carol, como que... Não tem exclusão e muito pelo contrário, assim, é um caso clássico de risco coberto, né? Porque, como eu disse, assim, o tema corona, né, o tema pandemia, chama muito o risco de phishing, que a gente chama, que são aqueles e-mails, né, com notícias maliciosas, aplicativos, né, como a gente comentou, não apenas aplicativos maliciosos, mas aplicativos comuns, que a gente já utiliza também, estão no risco. Então, assim, não teve nenhum impacto nesse sentido, não tem nenhuma seguradora excluindo, digamos, muito pelo contrário, é um risco coberto, entendeu?
Deixa eu ver aqui. Ah, tem até um caso que eu queria comentar, que é curiosidade, assim, mas outro dia mesmo, em um grupo, né, de WhatsApp que eu participo de mercado, alguém mandou uma notícia, olha, gente, que legal isso, etc. Era até uma notícia sobre uma ação voluntária. E aí você clicava no link, não era o site oficial, ao invés de Ambev, por exemplo, era Ambev, enfim, tinha uma. E aí alguém logo percebeu, avisou todo mundo, então assim. Olha o phishing acontecendo, né? Enfim, em grupo de WhatsApp, em tudo. Então, mas assim, nesse sentido de exclusão ou cobertura, muito pelo contrário, é um exemplo clássico aí de risco coberto, justamente. As pessoas estão mais unidas, né? Nós, colegas, estamos mais unidos. Tomara que quando isso passe, fique essa grande lição também de todo mundo se ajudar. E em relação aos seguros novos aí, renovações, está tudo certo? Que nem eu disse antes, né? A gente está aqui compartilhando, porque tem muito colega aí que não está sabendo lidar. Será que é só comigo que está cancelando? Será que eu que não estou conseguindo converter? Então é bom a gente compartilhar as nossas experiências e se ajudar dessa forma, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Renovações, até que, por incrível que pareça, está se mantendo nesse tipo de seguro assim mais complexo. Eu até, sinceramente, achei que algumas o pessoal ia dar uma segurada, né? Voltar a renovar daqui a alguns meses, mas não. E em termos de novos negócios, como eu disse, assim, também a gente sabe que as empresas estão passando, sim, por momento de cortes de orçamento e etc. A gente não vai fingir, né, que o cheque novo é fácil, digamos, nesse momento. A gente não está dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o momento é perfeito justamente para você começar a plantar semente, porque o cliente ele está muito mais, mas muito mais mesmo, aberto a entender qual é o risco. Poxa, realmente, está vendo? Se eu tivesse o seguro agora, ia me ajudar com tal situação, e aí ele começa a ver acontecer com os colegas e etc. E, de novo, não apenas a questão da pandemia, do corona, mas a gente tem aí a nova lei, né, entrando em vigor no ano que vem, e por aí vai. Então, de novo, o momento está sendo perfeito para plantar sementes. Então, de números, assim, o número de cotações aumentou muito. Mas, sendo muito sincera, eu acho que para fechar ainda vai ter que dar uma estabilizada, pelo menos, né? No cenário, enfim, pelo menos ter uma perspectiva de quando vão voltar as operações, porque a verdade é que o pequeno, o médio, não apenas o pequeno e médio, na verdade, né? Mas geralmente, como a gente comentou no início, o grande empresário, ele geralmente tem mais fôlego, né? Então, o pequeno e o médio empresário são definitivamente os mais impactados e a gente sabe, né, que a compra de um novo seguro, como eu disse, o cheque novo, ele pode sim dar aí Enfim, a gente tem que esperar um pouco a economia voltar para a venda propriamente dita sair. Mas se você não explicou para ele, não fez a cotação, não aproveitou essa oportunidade para mandar uma notícia, poxa, tá vendo? A hora é essa, eu já venho te falando sobre isso, toma aqui o questionário. Enfim, é assim que funciona, né? A gente sabe. Então, Eu diga. vou compartilhar um pouquinho como que está aqui essa questão, né? E já vou deixar uma dica aí para os colegas também de como que a gente está fazendo e como que a gente está lidando. Logo no início, eu fui uma das primeiras a defender. Gente, a gente precisa ser humanos, né? Esse não é o momento, tá? Tem muita instabilidade, as pessoas não estão sabendo como agir, tem muito desencontro de informações, então esse não é o momento da gente tentar vender. Primeiro também porque a gente pode fragilizar a imagem da nossa empresa, porque as pessoas não querem essa forçação de barra, né, nesse momento. Então eu defendi muito essa bandeira, eu disse, olha, vamos segurar, vamos trabalhar aí as renovações, porque a gente sabe que isso pode impactar lá na frente. Mas aí o que acontece? Já passou aí quase um mês, mais ou menos, né, meus colegas? E a gente está vendo que o desencontro de informações ele diminuiu. As pessoas elas já estão entendendo que é uma crise mesmo, mas que a economia precisa girar. Então, o que a gente está fazendo aqui que eu vou deixar de dica para vocês? Na renovação, então o cliente tem seguro alto, tem que estar renovando seguro residencial, está renovando seguro empresarial, seja o seguro que for.
seja seguro novo que esteja procurando também, a gente já está ofertando o seguro de vida. Ah, Antônia, mas isso não pode ser caracterizado como até uma ofensa, né? Nesse período aí, fala-se tanto em morte. Não, é proteção. Claro que com toda a habilidade que você tem, você vai saber chegar aí de uma forma no cliente que ele não vai interpretar assim. Que nem eu digo, às vezes as pessoas querem pensar em mil coisas, né? Ah, eu vou treinar, vou falar assim, vou falar assado. Fala naturalmente. Olha, meu cliente, estou aproveitando para passar aqui para você, junto, uma cotação de seguro de vida para que você possa avaliar aí, seja qual for o cenário, se é um cliente que não tem dependente, se ele tem família, se é idoso, seja o que for, ofereça, apresente a cotação e frisa a questão da proteção, né? Então, esse é um momento que todas as pessoas, a gente está sendo muito procurado para seguro de vida, então a gente repensou o nosso modelo aqui, em todos os seguros a gente já está apresentando uma cotação junto, porque a gente sabe a importância desse produto aí, principalmente nesse momento. Então, a grande dica é, já apresenta o seguro de vida para o cliente na renovação, qualquer que seja o produto. Perfeito, é isso aí, com certeza. Eu também achava, assim, que nesse momento, às vezes, a gente pode ficar com medo de pegar mal, né? Assim, enfim, ficar focando muito em vendas e tal. E tudo depende de como você fala, muito pelo contrário, a gente ir pelo lado de mostrar o risco, né? Assim, educar realmente o cliente e não forçar a barra. Eu acho que é realmente, como você disse, ir na boa explicando quais são as novas soluções que existem no mercado, porque não deixam de ser soluções, né, para o novo risco. Então, eu acho que é um pouco por aí também. A gente por aqui está aproveitando a oportunidade para plantar essas sementinhas. Isso aí. E cancelamentos? Vocês estão tendo bastante cancelamentos, não? Nenhum cancelamento, sendo bem sincera. Aqui da minha carteira, dos corretores que eu atendo, estou falando de seguros de linhas financeiras, né? Que é o que eu atuo. Sinceramente, não vi cancelamento. O que eu vi foi, lógico, o pessoal dando um pouco uma segurada em novas contratações. Então, propostas que já estavam na rua e etc., de outros seguros, não de cyber. A cyber tem aumentado, porque o pessoal está no mínimo curioso aí para começar a ver quanto que custaria, né, e etc. Aquela etapa aí um pouco inicial. Mas, de maneira geral, tudo certo. Cancelamentos não tivemos, não tivemos. Bacana. Já vou aproveitar então para deixar outra dica para os nossos colegas. Meus colegas, o cliente falou cancelamento, você já esteja assim, bem gravadinho na sua cabeça o que você vai falar para ele. Diga o seguinte: olha, corra o risco de não conseguir pagar o seu seguro, mas não corra o risco de acontecer alguma coisa e você não ter esse amparo. Então, assim, ó, se coloque no lugar do cliente. Não é fácil, é uma instabilidade, não sabe se ele na frente vai perder o emprego, se vai reduzir aí o faturamento, se não vai. É só olhar para a gente. É só olhar para toda a instabilidade das nossas empresas também, né? Então, ele está passando pela mesma coisa. E o que a gente gostaria de ouvir nesse momento? Que é importante. Que o que a gente considera importante e é uma prioridade. E que se não conseguir pagar, ok, cancela lá na frente, mas não toma essa iniciativa agora, no calor da situação, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco tudo isso vai passar e vai ser só um pesadelo distante, onde a gente aprendeu muito mais e se fortaleceu também, né? Então, a dica é essa. Diga para o cliente, corra o risco de não conseguir pagar, mas não corra o risco de acontecer alguma coisa e não ter aí essa proteção. Carol, eu ficaria horas aqui conversando com você. Estou amando aí o nosso papo. Aprendi bastante também, não só agora, como mais cedo também. Não sei se a gente tem alguns minutos. Eu queria que você falasse aí sobre o teu curso, né? Sobre as turmas que você faz, como que funciona. Quanto tempo a gente Perfeito. tem aí? Tem tempo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos relativamente pouco, né?
Vamos lá, vou dar uma visão geral, gente. Eu sou, como eu disse, né, especialista em linhas financeiras, então eu ofereço cursos de especialização para corretores de seguro nesses ramos, né? Então, cyber é um deles, mas também seguro de E&O, seguro I&O, seguro garantia, seguro ambiental, seguro de crédito, enfim. E os meus cursos, eles podem ser tanto online, né, via aplicativos, antigamente até usava o Zoom, hoje em dia não estou mais usando, estou usando o Whereby, o Webex, enfim, temos outras opções, aí a gente se adapta, né? Quanto presenciais, lógico, né, presencial no Rio, ou tenho clientes em vários estados, isso é muito legal também, e só falar comigo, eu vou anotar aqui, vou deixar o meu perfil, para quem ainda não me segue, para vocês terem o meu contato, que todo Sigam a Carol. eu nem disse se tem alguma dúvida aqui. O pessoal teve alguma dúvida? Deixa eu acompanhar. Acho que sobe lá. Eu vi que alguém tinha perguntado algo a respeito do cyber, do prêmio, como que era calculado o prêmio, algo assim. Vamos lá, só respondendo então essa pergunta rapidinho, é um questionário, tá? É um questionário, enfim, que pergunta logicamente como é que tá aí os sistemas protecionais da empresa, né? Fala um pouco de histórico, se já teve ataque, etc. E algumas seguradoras, dependendo do tamanho da empresa, podem solicitar também as informações financeiras. Então, balanço, DRE, mas em geral é só um questionáriozinho, só para responder aí que eu não tinha respondido antes. Ana, Carol, muito obrigada, tá? De coração mesmo. A gente não se conhecia, não se falava, só acompanhava o trabalho aí uma da outra. E sem titubear, quando eu pedi aí, Carol, vamos fazer uma live comigo, vamos compartilhar com o pessoal coisas importantes aí, ajudar o nosso mercado. Ela não pensou duas vezes e aceitou. Então, quero te agradecer muito, né? E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco também. Eu sei que o tempo das pessoas é precioso, né? E também tá cheio de lives aí agora. Então, só de vocês estarem aqui conosco, eu já fico muito feliz. E para encerrar, eu quero só deixar mais uma dica aí para o pessoal. Embora esse não seja um momento, né, de vender, 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 que é o que nós corretores gostamos muito, inclusive eu também. Mas esse é o momento, sabe do quê? De educar o cliente. Então aproveitem, a gente falava sobre isso mais cedo também, né, Carol? Aproveite para educar o cliente, para publicar lá nas suas redes sociais, para disparar e-mails, para fazer vídeos falando sobre a importância de cada produto, não só o Vida, não só o Cyber, não só o Auto, todos, tirar dúvidas, sabe? Então, porque o que que acontece? No momento que você educa o teu cliente sem pedir nada em troca, você só mostra para ele a importância dele ter aquele produto, o quão benefício ele vai ter com aquilo, vai ser disso que ele vai lembrar quando tudo isso passar e quando você de fato oferecer, né? Oferecer para ele, querer vender. Ele vai lembrar que ele foi educado, que aquilo é importante. Então, faça isso, produza bastante conteúdo nesse momento para educar aí os seus clientes. Gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, então mande essa live para um amigo, para algum amigo corretor, tá? Diga para eles, ó, gostei muito, vai lá e assiste também. Compartilha o que é bom, esse é o momento da gente compartilhar o que faz sentido para a gente, né? E o que agrega. Então, eu espero que a gente tenha feito sentido. Peço que vocês compartilhem também, a live vai ficar salva aqui. Carol, um grande beijo, muito obrigada. E para todos. Grande beijo, querida. E uma ótima semana. Obrigada a você. Beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau.